Bom, oi, meu nome é Isabelle Arruda, da Costa Silva. Eu sou acadêmica de Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, no, no campus de Aquidauana. E hoje, através da disciplina de Parasitologia, estarei fazendo um vídeo falando brevemente sobre um mapa conceitual, o que é um mapa conceitual, quando fazer, como fazer, para que fazer, né? Então, vamos lá. Vou espelhar minha tela aqui. Deixa eu espelhar aqui na internet, né? Acho que... Aí. Tá. Show. Aí. Então, vamos lá, né? Mapa conceitual de parasitologia. Então, agora nós vamos dar início realmente ao que vamos falar nesse vídeo, como o que é o mapa conceitual. Como eu já disse, meu nome é Isabelle da Silva, Costa Silva, e esse vai ser o Parasitologia T1, que é o trabalho 1 da disciplina de parasitologia. Bom, aqui nós temos a nossa agenda. O que vem a ser a agenda, né? É aquilo que nós podemos esperar deste vídeo. Então, aqui nós podemos esperar o que é um mapa conceitual, qual que é a finalidade de um mapa, como fazer um mapa, e, ao final, eu irei apresentar um mapa de parasitologia que fui eu que fiz. Então, tá. Introdução. O mapa conceitual, ele vem a ser uma estrutura gráfica que vai ajudar a organizar as ideias, organizar os conceitos e as informações de um modo a ser esquematizado. Ele consiste, assim, numa ferramenta de estudo, numa ferramenta de aprendizagem, onde o conteúdo é classificado e hierarquizado de modo a auxiliar na compreensão do indivíduo que o analisa. Então, em suma, o mapa conceitual é uma estrutura gráfica que ajuda a você a organizar suas ideias e compreender melhor aquilo que está sendo trabalhado, né? As suas ideias, os conceitos, ele é todo voltado numa ideia central, num tema central, e através dessas ideias, desse tema central, quer dizer, você vai puxando e organizando as ideias e os conceitos que estão sendo trabalhados ali. E o mapa de conceito, ele deve ser construído de modo a apresentar as principais ideias e as suas relações existentes para tornar visível o contexto daquele tema que está sendo abordado. A partir de uma representação gráfica e ilustrativa, o mapa conceitual, ele deve criar ligações entre os diferentes assuntos que fazem parte de determinado conhecimento. Então, o mapa de conceitos, ele deve ser construído de modo a apresentar, assim, então ele vai apresentar as principais ideias e as relações existentes entre essas ideias e vai tornar visível o contexto daquele tema que foi abordado, do tema central. E a partir da representação gráfica e ilustrativa, gráfico, assim, digamos, ilustrativa com visualização, o mapa conceitual, ele deve criar essas ligações. Então, ele vai criar ligações entre os diferentes assuntos que fazem parte desse conhecimento. No caso, então, como um exemplo, o mapa conceitual de parasitologia, vamos falar de parasitologia, ele vai criar ligações entre os diferentes assuntos que são abordados pela parasitologia. Então, o tema central é a parasitologia, e o meu irá abordar esses temas, essas ligações, né, entre os diferentes assuntos que vão fazer parte desse conhecimento. E por norma, assim, os mapas conceituais, eles são construídos a partir dos conceitos que são mais abrangentes e amplos, até chegar em pontos mais específicos. E a idealização do mapa conceitual como um método de organização de conceitos, ele surgiu na década de 1970, lá nos Estados Unidos, através do professor Joseph Novak. Então, por norma, assim, né? Eles são construídos a partir de conceitos mais abrangentes, então vai ser conceitos mais gerais
e amplos no ponto de vista de quem está fazendo, daquele tema que está sendo abordado. E o mapa conceitual, ele também pode ser uma excelente ferramenta didática. Isso se dá principalmente ao o uso da representação visual. Além de ser útil no âmbito educacional, né, os mapas conceituais ainda podem ser aplicados em outras áreas, como para a estruturação de planejamentos e a organização de pesquisas. Então, ele é e pode ser uma excelente ferramenta didática, porque ele vai usar essas representações visuais. Então, ele pode ser considerado uma ótima ferramenta didática, porque faz com que os alunos consigam visualizar. A partir do momento que você visualiza, tende a gravar, a melhorar a sua visualização daquilo. Tá? Tá aqui. Aqui nós temos um exemplo de mapa conceitual, um exemplo bem simples do que é o mapa conceitual e de como ele é construído. Ele é composto de frases ligadas, composto de conceitos, ele identifica os relacionamentos e esses relacionamentos que vão ligar os conceitos. Mas assim, agora vamos entrar. Como fazer o mapa conceitual, né? Nós já vimos o que é o mapa conceitual, para que serve. Então, agora, como que nós vamos fazer este mapa, né? Para utilizar tanto em sala de aula como de uso pessoal. Antes de tudo, antes de começar a fazer o mapa, de pensar em fazer, nós temos que dominar o assunto que está sendo abordado. Então, para fazer um mapa, é necessário que o seu idealizador já tenha adquirido conhecimento sobre o respectivo assunto que está sendo organizado. Então, antes de fazer o mapa, nós vamos estudar o que vai ser trabalhado, nós vamos estudar o assunto. Então, no caso, antes de eu ter feito o meu mapa de parasitologia, eu tive que conhecer a parasitologia, estudar ela e dominar esse assunto para que eu consiga fazer o meu mapa. Após nós dominarmos o assunto, termos o assunto dominado, sabermos os principais pontos, nós vamos partir para definir a estrutura. A segunda etapa, né, da confecção de um mapa é a escolha da estruturação que este terá. Se será do tipo hierárquico, que é semelhante a organogramas, como teias de aranhas ou como um fluxograma, por exemplo. Então, ele tem essas estruturas. Hierárquico, nós sabemos, vem de hierarquia, então vai ter o tema central em cima, e embaixo nós vamos colocando os conceitos desse tema. Então, vamos fazer, por exemplo, de parasitologia. A parasitologia vai ser o tema principal em cima, e através dela embaixo nós iremos começar a colocar os conceitos. Ele é igual a um organograma. Aí também tem a estrutura em teia de aranha, que é quando puxa diversas linhas. O tema pode estar centralizado ao meio, e essas linhas podem ir tanto para cima, para baixo, para o lado, fazerem setas, com que chamem a atenção, formando assim essa teia de aranha. Ou ele também pode ser semelhante a um fluxograma, que eu vou apresentar depois um fluxograma, como que ele apresenta. O fluxograma é daquele que vai apresentar questões e possíveis soluções para aquele definido problema. Aí depois de dominarmos o assunto, de definirmos a estrutura, nós vamos partir para montar em si o nosso mapa. Então, aí nós vamos pegar e montar. E para a montagem do mapa conceitual, é necessário partir do conceito central, que irá organizar o mapa. Relacionará as ideias a partir do conceito que se quer explicar, seguindo a forma escolhida para a estrutura. Então, para a montagem do mapa, vamos partir a partir do conceito, iremos partir do conceito central que irá organizar o mapa. No caso, falando ainda da parasitologia, que é o que iremos falar hoje, vamos para montar o meu mapa. Eu peguei o tema parasitologia, que é o meu tema central, e organizei o meu mapa dali. Eu relacionei as ideias a partir do conceito que eu queria explicar e segui a forma que eu achei melhor para a minha visualização, que no meu caso foi a teia de aranha. Agora eu vou apresentar as estruturas dos mapas conceituais. Quais são, como se faz cada uma, né? Primeiro, nós temos o mapa conceitual, que é hierarquizado. Este tipo de mapa conceitual, ele é útil, sim, quando a pessoa deseja ter uma melhor visualização sobre a ordem cronológica de um processo ou uma ideia.
assim como classificar os diferentes graus de importância. Entre as linhas que ligam os diferentes termos, o idealizador deste tipo de mapa conceitual pode explicar resumidamente qual a relação que vai conectar ambos. Então, mapa conceitual hierarquizado. Ele é útil quando a pessoa quer ter uma melhor visualização, quer ter uma ordem cronológica daquilo ali, desse processo ou dessa ideia. E vai classificar, então, os diferentes graus de importância. Então, ali começa a hierarquia. Podemos dizer assim, o tema central, principal, central, alocado em cima, e ali vamos começar a criar uma ordem cronológica daquilo ali, puxando os diferentes graus de importância com os nossos conceitos. E entre as linhas que vão ligar os diferentes termos, né, o idealizador desse tipo, ele vai poder explicar de forma resumida qual que vai ser a relação que vai conectar ambos. Então, este é o primeiro mapa, o mapa hierarquizado. Aqui nós temos um exemplo, como eu falei, do mapa hierarquizado. O tema central deste mapa é animais. Então, nós temos a nossa hierarquia formada através dos animais. O tema central, animais. Eles podem ser definidos em animais carnívoros ou animais herbívoros, certo? Então, ali, começamos a puxar a nossa ordem cronológica através de animais carnívoros e herbívoros. Este pode ser o grau de importância. Demos maior importância para os tipos de animais, sendo eles carnívoros ou herbívoros. E os carnívoros, eles são? Quais exemplos de animais carnívoros nós podemos ter? Temos leões, lobos, exemplos. Temos também dos herbívoros, elefantes e vacas. Então, aqui teríamos um modelo de mapa conceitual hierarquizado de forma mais simples, para termos essa visualização. E a pessoa que vai estar utilizando, o seu utilizador, né, idealizador deste mapa, ele tem uma visualização melhor. Ele vai saber quais são os pontos mais importantes através da hierarquia que foi dada. Então, os mais importantes que ficarão em cima e para baixo, os que ele considera, assim, digamos, menos importantes. Observamos de forma que ele é extremamente organizado. Às vezes ele pode sim puxar mais linhas para o lado tanto direito quanto esquerdo, ou pode descer para baixo. Isso depende da forma que o idealizador irá fazer. Aí agora nós temos o mapa conceitual de teia de aranha, que vem a ser o teia de aranha, né? E este tipo de mapa conceitual ele é útil, sim, para visualizar a ramificação de ideias ou de assuntos que são mais amplos. Deste modo, assim, é possível identificar os subtemas presentes em cada tópico e dissecá-los em diversas camadas. Então, assim, o mapa conceitual em teia de aranha, diferente do hierarquizado, ele é mais útil para visualizar as ramificações de ideias ou as ramificações de assuntos que são muito amplos. Então, no caso, a parasitologia é extremamente ampla. Então, ele foi mais útil para poder fazer essas ramificações, porque é um assunto mais amplo. E assim, com este modo, né, foi possível identificar os subtemas presentes em cada tópico e foi dissecá-los em diversas camadas. Então, este é um mapa mais útil para visualizar em temas que são amplos, que são muito grandes, que não vão ser tópicos pequenos. Aqui temos um exemplo bem simples de um mapa conceitual em teia de aranha. Ele começa a falar, o tema central, observamos que é o maior, o que tem maior destaque, é o meio ambiente. Então, este mapa trará o meio ambiente como tema central. E ali temos, vamos puxar para cima, que é a poluição. O meio ambiente, ele tem poluição, certo? Então, quais efeitos a poluição tem? Então, olhamos ali, ao lado esquerdo meu, o efeito estufa é um efeito da poluição. E, consequentemente, a poluição trará mortes. Através embaixo ali temos que o meio ambiente possui minérios. E através dos minérios, ele vai trazer riqueza. O meio ambiente também possui seres vivos e, consequentemente, os seres vivos podem ser divididos em fauna e flora. Certo? Aqui nós temos um exemplo de um mapa conceitual simples de teia de aranha. Ele pode ter mais ramificações, ele pode ser feito em outro formato, desde que seja em teia de aranha. Outro formato que eu digo, a forma de puxar as linhas, a forma de desenhar,
pode ser diversamente colorido, com diversos temas, e cada linha, às vezes, pode apresentar uma resposta. Então, eu vou mostrar mais para frente o meu mapa de teia de aranha. Além desses dois, o hierarquizado e o teia de aranha, nós vamos ter um mapa conceitual de fluxograma. Falamos dele lá. Nesse tipo de mapa, é possível identificar as diversas opções lógicas para a resolução de um determinado processo. Assim, o indivíduo ele vai conseguir ter uma visão geral sobre todas as alternativas e as suas prováveis consequências, traçando o melhor modo de chegar à solução, de chegar à conclusão. Então, assim, neste mapa de fluxograma, ele vai trazer um problema, vamos ter uma problemática ali, e através dele iremos traçar as questões, que vão nos dar, essas questões irão nos dar as possíveis opções lógicas para resolver aquele problema. Aí, assim, nessa forma, o indivíduo vai ter uma visão mais geral sobre as alternativas e sobre como resolver, sobre as prováveis consequências, que vai conseguir, dessa forma, traçar o melhor método, o melhor modo de chegar tanto à conclusão quanto à solução, certo? Aqui nós temos o mapa conceitual de fluxograma, né? Um exemplo também, a lâmpada não funciona. A lâmpada não funcionar é o nosso problema. Essa parte é ticada em rosa. Então, por que a lâmpada não funciona? Se pergunte, por que a lâmpada não funciona? A lâmpada não funciona porque ela estava plugada? Será? Se aí puxamos a linha amarelo, a possível questão. A lâmpada estava plugada? É um questionamento. Sim. Bom, a lâmpada estava plugada, então o problema não é plugar a lâmpada. Se a lâmpada não estivesse plugada, no nosso caso, então colocamos não. Então, a solução é ir lá e plugar a lâmpada, certo? Em vez de a solução plugar a lâmpada. Mas a lâmpada estava plugada? Sim. Então, já sabemos que o problema não é a lâmpada, né? Então, o que aconteceu? O bulbo queimou. Será? Talvez. Se o bulbo queimou, sim. Então, o que temos que fazer? Nós vamos lá e trocar esse bulbo. Ou então, o bulbo não queimou, então o problema é a lâmpada queimada. Vamos lá e comprar uma lâmpada nova. Vamos trocar essa lâmpada. Então, aqui nós observamos, de uma forma mais simples, né, como funciona o mapa conceitual de fluxograma. Claro que podem ser mais soluções, mais perguntas para um problema, uma problemática. Vimos que ele é bem colorido, para que chame a atenção, seja identificado os tópicos que estão sendo trabalhados, que sejam identificados o problema, os questionamentos e as possíveis soluções para chegar a essa conclusão. Então, aqui temos um exemplo. A lâmpada, o problema era a lâmpada, chegamos à solução que a lâmpada pode ter que plugar a lâmpada, que ou podemos ter que trocar o bulbo, ou comprar a nova lâmpada. Isso vai depender do idealizador que vai estar observando. Bom, eu tenho que trocar a lâmpada, eu tenho que trocar o meu bulbo, eu tenho que plugar uma lâmpada, as possíveis soluções através do questionamento. Agora, eu irei falar do meu mapa de parasitologia. O mapa que eu fiz de parasitologia, ele pode ser tanto feito à mão, quanto ele pode ser feito pelo computador, né? Isso depende de quem vai estar fazendo. No meu caso, eu fiz o meu à mão. Eu tenho maior facilidade com isso, então eu fiz o meu à mão. Então, vamos lá. O meu tema central foi parasitologia. Então, o tema do meu mapa é a parasitologia. E, através disso, eu criei as ramificações com os meus subtemas. Então, através disso, eu criei as ramificações com meus subtemas. Então, eu vou começar a explicar um pouquinho detalhado sobre o meu mapa, né? Bom, primeiramente, a respeito do meu mapa, o mapa conceitual, mapa mental também chamado por alguns, ele não precisa ser somente com escritas. Tem diversas formas de chamar atenção através criando essa visualização melhor. No meu caso, eu fiz um desenho ao meio com a imagem de uma pessoinha pensando,
com a lâmpada ali, teve uma ideia, uma resposta, uma solução. E do lado nós temos os parasitas, os vermes, vírus, temos um corona, uma bactéria, possíveis monstrinhos que vão atacar o sistema imunológico, né? Observem também a presença de cores no meu mapa mental, no meu mapa conceitual. O meu eu tiquei as setas de forma colorida, sendo que cada seta tinha algum tema específico sendo trabalhado ali, algum subtema, na verdade. Por exemplo, em azul, estamos falando sobre as parasitoses e 2 tipos de doenças, 2 definições de doenças. Em marrom, falamos sobre agentes, vetores e transmissão. Em verde, temos apenas conceitos. Observem o conceito de hospedeiro, tanto definitivo quanto intermediário. Conceito de parasitologia, de patologia, de classe. E em marrom, lá em cima também temos a classificação. Aqui, observem que o meu mapa também, ele cada tema, geralmente, cada marca importante, digamos assim, eu tiquei com um marca-texto colorido. Por exemplo, as minhas parasitoses, os seus modos de transmissão de parasitoses, né? Eu fiz em marcação rosa. Os tipos de doença, eu marquei em roxo. E os conceitos que eu queria trabalhar, eu marquei em azul. Tudo separadinho, para que eu consiga visualizar aquilo. E também, existem diversas pesquisas que apontam, né? Que tanto a gente, eu falo, aluno, quanto os nossos alunos, né? Tende a visualizar, a memorizar melhor através de uma visualização com algo que marque. Tanto que em alguns alunos que vão estudar, por exemplo, para vestibular, Enem, cursinhos, essas coisas, eles utilizam métodos para memorizar aquilo. Então, por exemplo, eu vou estudar parasitologia e eu quero me lembrar daquilo, eu vou fazer algo que marque. Tem casos de alunos que mastigam chicletes, então, na hora que eles forem fazer a prova, eles vão estar com aquele chiclete ali, novo, né? E vão ter aquelas memórias voltando por assimilação. Então, eles vão estar. É como se fosse um déjà vu. E também, no meu caso, eu utilizei a cor. Então, eu consigo assimilar, a partir do momento que eu precisar lembrar disso, eu vou lembrar do que eu marquei com uma cor rosa. Então, se me perguntarem, modo de transmissão de alguma parasitose, eu vou lembrar no meu mapa conceitual eu marquei de rosa. Então, eu posso assimilar aquela cor. De rosa, falava de insetos e vetores transmitidos pela água, de animais domésticos, do solo, por reprodução, reprodução não, relação sexual pelo solo e alimentos, enfim. Aí, se perguntarem o que é uma doença aguda, por exemplo, eu vou poder lembrar que, bom, eu falei de doença aguda em roxo. Então, eu vou ter essa assimilação. Eu visualizei o que eu queria, então eu consigo lembrar e voltar naquilo que foi falado. Eu vou ter essa assimilação, entende? Aí vamos agora observar. Eu recortei o meu mapa. Como vocês podem observar, é uma foto do meu mapa que eu fiz numa folha A4, folha sulfite A4. E eu recortei aos lados que eu queria explicar divididinho, para que fique mais fácil de entender. Então, retornando, temos o tema central. Qual é o tema central que eu quis trabalhar? A parasitologia. Está grande, em azul, com letra diferente. E os meus subtemas? Parasitose, meus conceitos, e assim sucessivamente. Bom, iniciaremos agora falando de parasitose. Aqui ao lado, podemos ver de rosa, né? Vamos começar ao lado sobre parasitoses. Bom, parasitoses e o seu modo de transmissão. Parasitoses, eu não coloquei a definição do que é uma parasitose, porque eu não achei tão necessário. Porque já sabemos que uma parasitose é uma doença causada por parasitas, né? Mas como ela pode ser transmitida? Tem diversas formas de transmissão dessas parasitoses. E ao invés de decorar,
é transmitida por insetos e vetores, pela mosca e pelo mosquito. Temos filariose e malária. Eu fiz o meu mapa mental. Insetos, vetores, mosca, mosquito, filariose, malária, leishmaniose. Assimilação. Então, você sempre vai lembrar dessa ordem. Aí, vamos falar dessas parasitoses, né? Algumas que eu coloquei. Eu tenho o modo de transmissão por insetos e vetores. Esses insetos e vetores vai ser a mosca e o mosquito? A minha parasitose começou a ser transmitida por mosca e mosquito. Se sim, então nós temos como exemplo a filariose, a malária e a leishmaniose. Aqui, ó. Filariose, malária e leishmaniose. Esses insetos vetores, ele vai ser o triatomínio? Se sim, nós temos a doença de Chagas. Aqui é o vulgo barbeiro, aquele besorrinho preto com vermelho. Ou eu não sei quais são os insetos e vetores que vão passar, então nós temos os insetos parasitas. Aqui, ó. Insetos parasitas. Aí também tenho parasitoses transmitidas pela água. Então, a minha parasitose, ela foi transmitida pela água, eu peguei aquela doença pela água. Como ela foi transmitida através da larva, tinha larva na minha água, então, que doença nós temos? A esquistossomose. Também, nossa parasitose pode ser transmitida através de animais domésticos. E os animais domésticos apresentam ali, esses animais apresentaram o oocisto. Então, eu tive contato com o oocisto. Que doença que eu posso ter? A toxoplasmose. Pode ser também transmitida por solos e alimentos. Bom, foi transmitida em solos e alimentos. Como? Através da ingestão de cistos, ingerir esses cistos. Então, que doenças eu posso ter? Eu posso ter a amebíase e a giardíase. Também, em solos e alimentos, eu posso ter a ingestão de ovos ou a penetração de larvas. Então, que doenças que vão ter? Temos aqui, ó, os nematóides. Além dos solos e alimentos, da ingestão de cistos, a ingestão de ovos ou a penetração, eu ainda posso ter a ingestão dos ovos. Aqui, ó, ingestão de ovos, que é os cistoides. Ainda podemos ter nas parasitoses, né? O nosso modo de transmissão é sexual. Então, você vai ter uma parasitose transmitida através da relação sexual sem proteção, que vai fazer a transmissão do trofosóito, que é a doença que chamamos de tricomonise. Então, aqui de rosa, vimos as parasitoses e os diversos modos de transmissão que elas apresentam. Agora vamos começar a mostrar, apresentar conceitos, os conceitos mais gerais. Lá embaixo, o primeiro conceito é de roxinho, temos o conceito de doença aguda. O que vem a ser um conceito de doença aguda? O que vem a ser, na verdade, uma doença aguda, né? A doença aguda é aquela que vai apresentar uma rápida progressão dos sintomas. Então, a pessoa que está com essa doença aguda, ela vai apresentar de forma rápida os sintomas. Então, é um período menor de tempo do que em outros. E essa doença aguda, ela podemos dar de exemplo a gripe. A gripe, ela tem uma progressão extremamente rápida dos sintomas. E aí temos, ao contrário da doença aguda, lá embaixo nós temos a doença crônica. Como eu já disse, vem a ser o contrário de uma da outra. A doença aguda, ela tem uma progressão rápida dos sintomas, e a doença crônica vem a ter uma lenta progressão dos sintomas. Então, a pessoa contaminada com essa doença, infectada com essa doença, ela vai ter essa lenta progressão. Apresenta os sintomas de forma devagar. Um exemplo disso é a doença de Chagas. Ela tem essa progressão mais lenta. Aqui, eu coloquei a classificação dos tipos de parasitas, que eles são classificados de diversas formas. Por exemplo, temos ali em cima, é que ficou um pouquinho apagado aqui para ler, mas é ectoparasita. O ectoparasita, ele vem a ser aquele que está presente na superfície corpórea. Superfície, superfície. Em cima, podemos dizer assim. Exterior também.
Um exemplo de ectoparasita são os piolhos, que eles ficam ali entre cabelos e pelos. As pulgas, os carrapatos, eles vão estar na pele, né? Então, o ectoparasita, ele vai estar no cabelo, nos cabelos, pelos e pele, tá? Temos também o endoparasita. O ecto, como eu falei, para fora, em cima, superfície, o endo interior, endo interior. Esse endo, que vem a ser o interior do organismo, ele pode ser, um exemplo, os vírus. Os vírus, eles entram, eles vão estar presentes dentro do organismo do seu hospedeiro. Aí nós também temos parasitas permanentes. Os parasitas permanentes, temos o exemplo da lombriga. Ele vai ficar permanente ali, ele vai permanecer ali. Aí temos também o parasita temporário, aqui, ó, seguindo a ordem que eu estou lendo. O parasita temporário, o próprio nome já diz, ele tem um tempo, ele vai ter um limite de tempo ali. No caso, temos um exemplo do mosquito, que o seu limite de tempo vai ser aquele processo dele se alimentar. Ele se alimentou, ele passou o parasita que ele tinha ali, ele passou a doença dele, ele foi embora. Só se alimentou e pronto. Aí nós temos também o parasita provisório. Ele é provisório, já diz, ele é uma provisão ali, ele vai estar ele para passar o outro. No caso, temos um exemplo da mosca varejeira como provisório. Ela não é o parasita em si, né? É a larva dela que vai trazer o problema, que vai trazer a doença, a parasitose. Então, ela é provisória, ela vai ter que passar aquilo ali. Nós temos também os parasitas monoxeno. É aquele que apresenta um só hospedeiro, que é, por exemplo, a influenza. A influenza, ela fica só em um hospedeiro. Aí nós temos também o heteroxeno, que é aquele que apresenta mais de um hospedeiro. Um exemplo, a dengue, tá? Então, aqui vimos algumas classificações, né? O ectoparasita, que fica na superfície, o endo, que fica no interior, o permanente, que é a lombriga, ele vai permanecer ali no seu hospedeiro, o temporário, que é o mosquito, ele não tende a permanecer, o provisório, temos ali a mosca, o monoxeno, que apresenta um hospedeiro, e o heteroxeno, que apresenta mais de um hospedeiro. Aqui, nós temos a visualização do que vem a ser um hospedeiro definitivo, parasitologia e patologia. Aqui são mais conceitos aplicados. Então, o que vem a ser um hospedeiro definitivo, né? O hospedeiro definitivo é aquele que vai apresentar, que vai estar com o parasita adulto em reprodução sexuada. Então, o hospedeiro definitivo, ele tem o parasita adulto que vai se reproduzir através da troca de gametas, reprodução sexuada. O que vem a ser, então, a parasitologia, né? Falei tanto de parasitologia. O que é uma parasitologia? A parasitologia, ela vem a ser o estudo dos parasitas. Então, como temos ali parasitologia e patologia, sabemos que logia se remete à palavra estudo. Então, logia, estudo. Parasito, parasita. Logia, estudo dos parasitas. E a patologia, já que parasito é o parasita, né? Parasito remete a parasita. Patologia, pato, vai se remeter a doenças. Então, patologia vem a ser o estudo das doenças. Então, é aquela ciência que estuda as doenças. Aqui embaixo, próximo ao desenho, próximo à marca, o que nós vamos ver aqui? Outros conceitos, né? Do que vem a ser, então, um agente etiológico. O que vem a ser um vetor etiológico. Quais são as formas de transmissão? Nós vamos falar aqui. Se ela é horizontal, vertical, direta ou indireta. E a diferença entre pandemia e endemia. Pandêmico, endêmico. O que vem ser a isso, né? De agente etiológico. Agente, o que é um agente, né? Agente etiológico. O agente etiológico é aquele causador de doenças. Então, o agente etiológico é aquele que vai causar as doenças, que vai causar o problema principal.
Aqui nós temos o agente etiológico. Aí nós temos o vetor etiológico. O que vem a ser o vetor etiológico? Quem são vetores etiológicos? De vetor etiológico, nós entendemos que é aquele transmissor. O vetor etiológico ele é o culpado por fazer a transmissão dessa doença. Um exemplo de transmissor é o mosquito da dengue, certo? Então, de vetor etiológico, de transmissor, nós temos o mosquito da dengue. O que vem a ser, então, as pandemias? Tanto foi falado durante a Covid-19, né, a SARS-CoV-2, o que vem a ser uma pandemia? O que é uma pandemia? Qual a diferença entre pandemia e endemia? A pandemia, ela vem a ser uma epidemia global. Então, ela assola o, o globo inteiro, o mundo inteiro, ela não vai ficar restrita a um local específico. Ela não vai estar restrita a um clima, a um ambiente, ela vai assolar o mundo inteiro. Que foi o que aconteceu, né, com a Covid-19. Ela assolou o mundo inteiro, causou grandes caos e catástrofes. E ao contrário da pandemia, nós temos a endemia. A endemia, ela vem a ser aquela doença típica de uma região. Ela é típica de uma região, pode apresentar também um tempo específico e um número específico de casos. Então, ela não vai assolar o mundo, ela não vai crescer de forma extravagante, digamos assim. Ela todo o período ela vai ter uma aparição, ela vai ter um número de casos controlados e vai ter aquele contato ali, tá? E ela é específica, típica, específica de uma região. Pode ser de regiões frias, outra endemia específica de regiões chuvosas, como a dengue, ela é uma endemia ali causada mais no período chuvoso, quando tem um acúmulo de água e a pessoa acaba não limpando o quintal. Aí nós temos também os tipos de transmissão. O que vem a ser, como vem a ser essas transmissões, né? Nós temos a transmissão indireta. Essa transmissão indireta, ela vai ocorrer através do contato com objetos contaminados. Pode ocorrer de forma oral, fecal e vetorial. Então, assim, ela não vai passar de forma direta. Você vai precisar que o ser, a pessoa, o animal contaminado, ele passe para outro local. Então, por exemplo, ele passou, tomou água num copo e a pessoa estava gripada. Outra pessoa tomou água naquele copo, ela tende a pegar a gripe. Pode ser oral também. Pode ser oral através do beijo, através da saliva. Ela passou ali, passou para a pessoa. Contato fecal. Não vai dizer que no contato fecal acabamos compreendendo uma ingestão de fezes, né? Mas o contato fecal, ele vai ser o contato com as fezes. Por exemplo, às vezes acaba acidentalmente pisando numa fezes, vai de animal ou de pessoas contaminadas, ou vai fazer a limpeza, ou até mesmo fazer exames. Pode acontecer de pegar quem está manuseando ali e pegar. E o contato vetorial, como já falamos, através de um vetor. Então, ele vai ser indireto, não vai ser numa linha reta, assim, que passa de um diretamente para o outro. Aí nós temos a transmissão direta. A transmissão direta, ela ocorre através da saliva, ela ocorre a partir do contato sexual, e ela vai ocorrer também através do contato sanguíneo. Saliva, nós já sabemos, tanto no beijo, quanto na gotícula de saliva. O sexual é o contato sexual através do ato sem proteção. Então, teve o ato sem proteção, pode ocorrer que seja contraído a doença, por exemplo, HIV. E o contato sanguíneo também vai ser através, por exemplo, de machucados, pode ser um exemplo, onde a pessoa contaminada tem um corte, óbvio, necessariamente vai sair sangue ali, vai ter o contato, vai estar exposto, e a pessoa sangue contaminado entrou em contato com uma pessoa não contaminada, a pessoa tende a pegar essa doença através do sangue.
Tanto, às vezes, não precisa nem ser necessariamente um corte, pode ser o bioquímico, o biólogo fazendo o exame no laboratório, sem aparelho, sem cuidado, entrou em contato ali, pegou a doença. Por isso que não se deve ter contato com o sangue. A transmissão também pode ser de forma horizontal. Essa transmissão de forma horizontal, ela ocorre entre espécies distintas, ela não vai ocorrer em uma só espécie. Então, ela pode ocorrer entre espécies distintas, por exemplo, entre humanos e animais, ela pode ocorrer assim. E temos também a transmissão vertical. A transmissão vertical tende a ser aquela que ocorre, essa transmissão vai ocorrer na mesma espécie, de humano para humano, animais para animais, tem? Então, aqui nós observamos, nessa parte próxima ao desenho, alguns conceitos importantes, né? Subtemas e conceitos importantes. Aí aqui, finalizando, nós temos mais um conceito importante de um hospedeiro intermediário. O que vem a ser esse hospedeiro intermediário, né? O hospedeiro intermediário, diferente do outro hospedeiro, aqui, do hospedeiro definitivo, né? Ele tende a apresentar o parasita em estado larval. E esse parasita pode apresentar a reprodução sexuada. Então, aqui nós temos com o parasita larvário, tá? O hospedeiro intermediário, ele vai apresentar o parasita de forma larvária. Aqui nós encerramos, mas vamos fazer uma recapitulação rapidinho. Vou voltar aqui. Bom, a agenda foi fechada, vimos mais coisas além, né, do mapa conceitual, a finalidade, aprendemos como fazer e o mapa conceitual de parasita. Vimos que o mapa conceitual ele tende a ser essa estrutura gráfica, ele vai ajudar a organizar as ideias, os conceitos e esquematizar tudo isso. Como ele deve ser construído de modo a apresentar as principais ideias, suas relações existentes. Também vimos o modelo de um mapa conceitual simples, aqui é o mapa conceitual explicando o mapa conceitual. Aí vimos como fazer um mapa, quais etapas nós vamos seguir para fazer o mapa, né? Que primeiro consiste em dominar o assunto, depois iremos definir uma estrutura, depois iremos montar o mapa. Aí vimos também as estruturas de mapas, que varia, o mapa hierarquizado, que segue uma hierarquia, quando a pessoa pretende ter uma melhor visualização, com a ordem cronológica desse processo e dessa ideia. Aqui temos o exemplo, que foi o mapa hierarquizado de animais. Vimos o mapa conceitual de teia de aranha, que ele consiste e é mais útil quando o tema é mais abrangente, o tema é grande. Por exemplo, o parasito. E é mais útil para visualizar a ramificação dessas ideias ou desses assuntos de forma mais ampla, né? Que é um assunto mais amplo. E nesse mapa de teia de aranha, é possível identificar os subtemas presentes nesse tópico e dissecá-los. Temos o exemplo do mapa de teia de aranha com meio ambiente. E o último foi o mapa de fluxograma, que ele apresenta um questionamento e possíveis soluções para a solução daquele problema, né? O exemplo nosso foi a lâmpada que não funcionava, e as soluções lá. Temos a lâmpada, os questionamentos e as possíveis soluções. E no final encerramos com o mapa de parasitologia, que no meu caso, como eu disse, eu fiz à mão, mas ele pode ser feito também de forma digital, no computador, tablet, celular, de diversas formas. Vimos os tópicos, as partes, foi explicado o que ele trazia, o porquê trazia. E encerramos aqui. Aqui nós temos nossas referências bibliográficas. E foi isso que nós vimos do trabalho 1. Opa! Vi que a tela estava abaixando. E depois voltamos com o trabalho 2. Foi isso. Então, até logo. Tchau.